Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesse momento, nesse encontro novamente, com a Palavra de Deus. Que bom estarmos juntos novamente. Então, irmãos, diante desse isolamento, dessa pandemia de Covid-19, a gente tenta, de todas as formas, se adaptar a essa situação, mas é muito complicado, muito complicado. Eu acho que essa adaptação, se vier, não vai ser tão cedo, Vamos ter que viver isso por muito tempo, Mas tenho certeza que não é isso que Deus quer que aconteça, E nós, como povo de Deus, nós temos nosso suporte, nós temos a palavra de Deus que nos dá refrigério, nos traz paz, nos faz entender, não o propósito real de Deus com tudo isso. Claro que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, mas a nossa busca nos leva a tranquilizarmos e saber, através da palavra, a que direção tomar, E Deus, Ele mostra através da sua palavra, Isso nos conforta, isso nos faz mais fortes nesse momento de crise, não é isso? E hoje eu, passando aqui um olhar sobre a palavra de Deus, tentando ler alguns versículos, e me deparei com algo que me chamou a atenção com relação à crise, com relação a tudo isso que nós estamos vivendo, E é uma passagem do rei Salomão, E a passagem nos mostra que Salomão ele estava consagrando o templo de Jerusalém ao Senhor, Construiu o templo e agora estava consagrando ali naquela festa de inauguração, E que nós vemos, o que nós vemos através do texto é que a glória de Deus encheu o templo. A glória de Deus encheu o templo. E o povo, ao ver aquela gloriosa manifestação ali, de Deus ali, ele prostrou-se, o povo prostrou-se e adorou ao Senhor. Deus então, à noite, como o texto nos mostra, ele aparece a Salomão e faz a ele uma promessa, dizendo: em caso de crise e juízo, e sofrimento sobre a nação, se o seu povo se voltar para mim, então seus pecados seriam perdoados. Se o povo voltasse para Deus, seus pecados seriam perdoados e a sua terra seria sarada. Então, o texto nos mostra isso. E eu já deixei aberto aqui a palavra de Deus para a gente ver esse texto, que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. 2 Crônicas, versículo 7, capítulo 7, versículo 14. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus. Se meu povo, sobre o qual meu nome é invocado, humilhar-se, orar e buscar minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados
e sararei a sua terra. Essa é uma promessa de Deus, né, para nós, né? Então, em tempos de crise, o que a gente tira do texto, né? A gente tira ali algumas coisas necessárias para que Deus, né, sare a nação, para que Deus sare a terra, né? Então, a primeira coisa que ele pede, né, é que em tempos de crise, o seu povo de Deus, ele deve se humilhar perante a face do Senhor, né? Isso é que está lá em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, na mesma medida que a gente vê isso, que na mesma medida que a obediência ela produz bênção, a desobediência ela traz, se ela não traz bênção, ela traz o quê? Maldição. Então, quando a nação ela vira as costas para Deus, rejeitando os seus mandamentos, os seus princípios, escarnecendo, né, da palavra de Deus e entregando a sua vida a toda sorte de aberrações morais, que é o que a gente vê no mundo de hoje, né, promovendo o mal a todo tempo, a todo dia, a toda hora, né, e refreando o bem, aí o juízo de Deus ele torna-se, né, inevitável. Então, a humilhação ante essa poderosa mão de Deus é o caminho, né? É o caminho da restauração, é o caminho da libertação, né? Então, enquanto o povo, né, endurecer o seu coração, ele só vai sofrer, né, as consequências, e consequências irremediáveis, né, de sua desobediência. Então, o juízo deve começar, né, pela casa de Deus, né, pelo povo de Deus. Por isso, só um povo quebrantado, uma igreja quebrantada, porque a igreja somos nós, irmãos, a igreja somos nós, não é o espaço físico, a igreja somos nós. Então, se o povo de Deus, ele quebrantar o coração, e ele pode, com isso, chamar toda a nação ao arrependimento, né? Então, só quando o povo de Deus se humilha é que Deus visita, né, a nação, e é nesse tempo de humilhação, né, que a terra é curada, né? Então, humilhação é um primeiro item que nos chama a atenção dentro do texto que nós lemos, né? E existe outro item que nos chama a atenção no texto, né? Em tempo de crise, o povo de Deus, o que ele deve fazer? Ele deve orar, né? Orar com fervor, né? É isso que o texto diz. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, aí, né, nós vemos outro item, nos direcionando ao que nós devemos fazer nesse tempo de crise. Então, o pecado, ele produz sofrimento para
para cada um de nós, para a nação, para o mundo inteiro, né? Mas a oração, ela abre esse caminho da restauração. Então, quando o povo de Deus, quando a igreja se prostra, né, para orar, Deus restaura a nação. Deus restaura o mundo quando a igreja ora, quando o povo de Deus ora, né? Então, o braço de Deus, ele se move para restaurar o povo, para restaurar a nação. A oração é, então, a maior arma do povo de Deus, né? Pois Deus, ele age por intermédio da oração. A oração, ela revoluciona, né? Revoluciona, né, tudo, porque orar é como se conectar com Deus, né? É como se nós estivéssemos conectados, né? Conectados ali com Deus, né? E Deus restaura a nação, né? Com essa grande arma do povo de Deus, que é a oração. Então, irmãos, a fraqueza humana é quando o povo se deixa levar pelo pecado, né? Não mais ora e abraça as coisas do mundo e por aí vai. Aí é só sofrimento. Aí Deus tem as estratégias dele para chamar a atenção do povo de Deus de volta a ele, né? Então, a oração, o povo de Deus se prostrando, né, diante de Deus para buscar a sua face, esse é o caminho, né, que vai restaurar, que vai trazer um avivamento aberto, que é o que eu creio que irá acontecer no fim de toda essa crise, né? Mas um outro item também no texto nos chama a atenção, né, que é abandonar seus maus caminhos, né? Então, o texto fala isso claramente. Em tempos de crise, o povo de Deus, ele deve, então, abandonar seus maus caminhos. Diz o texto, se meu povo se converter dos seus maus caminhos. É isso que o texto diz. Se o meu povo se converter, né, dos maus caminhos. Então, os pecados do povo de Deus são mais graves do que os pecados das demais pessoas, né? Porque há o conhecimento da verdade, né? E o povo de Deus, ele peca contra um maior conhecimento ainda, com um maior conhecimento, com certeza daquilo que está fazendo. Então, as consequências são mesmo maiores, né? O povo de Deus, ele denuncia o pecado em público e não poucas vezes o pratica, né? O pratica em secreto, e secreto na cabeça dele, né? Talvez, mas nada fica em secreto para o Todo-Poderoso. É isso. Então, quando um cristão cai, sua queda torna-se uma pedra de tropeço para os incrédulos, né? Caiu um homem de Deus, ele se torna uma pedra de tropeço para os incrédulos, né? Então, o caminho da restauração passa pela confissão e pelo abandono
do pecado. Então, uma igreja mundana, uma igreja secularizada, vive coisas seculares, né? E ela perde o sal, né? Ela perde o sabor. É como se fosse uma luz debaixo de uma mesa, né? Não é ampla a sua claridade, né? Então, o seu testemunho, ele não é eficaz, sua voz é confusa, a sua influência acaba a sua influência conduz não mais à bênção, mas a coisas, né, que está fora do contexto de um povo voltado para Deus, né? Então, converter de seus maus caminhos é o que o texto nos chama a atenção. Então, quando isso acontece, então a sua cura brota, né? E brota sem sentença, e a nação toda é abençoada, a terra toda é abençoada, né? Outra coisa que o texto nos chama a atenção, ele diz, em tempos de crise também, quando o povo de Deus se volta para Deus, né? Ele se volta também para o seu povo, para sarar a nação. Então, eu ouvirei dos céus, como diz o texto, né? Perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua nação. O povo de Deus, ele precisa passar pela porta do arrependimento para ser perdoado, para ele ser curado, né? Nossos pais, nosso país, né? Nossos antepassados, eles passaram, né, por toda essa situação em que Deus entrou com a providência, né, quando o povo se voltou para Deus, quando o povo se arrependeu, quando o povo orou, né? Então, a nossa nação, o mundo, né, ele está doente, né? Ele está caído pelos seus pecados, né? Isso a gente vê, né, nos noticiários, desde os palácios até as mais humildes residências, as mais humildes moradas, né? Então, desde o povo de Deus, né, a gente consegue ainda enxergar isso. Deus ainda nos dá o privilégio, né, do Espírito Santo nos mostrar tudo isso, né? E toda essa perversão que existe nas indústrias, nas salas das faculdades, das escolas, nas ruas. Então, a nossa nação, ela tem se multiplicado os seus pecados contra Deus. E a imoralidade, né? A imoralidade que fere, né, com grandes golpes toda a classe social, né, classe política, né, os políticos importantes, né? A gente vê, né, em toda a sociedade isso nos é mostrado, né? Em importantes setores da sociedade, né, vivendo o caos com as coisas de Deus, né? Vivendo não só o caos, mas o descaso mesmo
com as coisas de Deus, né? Então, a solução que eu vejo para a nossa nação, ela não está apenas nas decisões de nossos políticos, de nossos superiores, de nossas autoridades, mas nem nas nossas decisões para colocá-los até lá, né? Eu não vejo outra solução para a nossa nação, né? Que não seja esta, em Deus, né? Se não seja esse o caminho. Então, se nós voltarmos para Deus em arrependimento, Ele voltará para nós em graça e em misericórdia. Tá bom, irmãos? Então vamos ficar por aqui. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês e encham os seus lares da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo.